Olá, irmãos, graça e paz com todos. Estamos aqui para mais um estudo da Confissão de Fé Batista de 1689. Hoje, um capítulo muito interessante, capítulo 19, sobre a lei de Deus. Um capítulo muito interessante, um capítulo de muita dúvida, né, de muitos questionamentos que a gente tem, principalmente a gente que não foi criado num lar bíblico, né, num lar reformado, bíblico. Isso causa muita dúvida, porque a gente vê quando a doutrina da justificação pela fé, e aí como que fica a lei de Deus. Então, hoje nós vamos entender um pouquinho mais disso, o que que é a lei de Deus, como que acontece, como é que nós nos devemos nos relacionar com ela, né? Tudo segundo sempre, segundo a palavra de Deus. A confissão começa assim, ela fala que Deus outorgou a Adão uma lei de obediência, que lhe inscreveu no coração, e também um preceito particular, o de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa maneira, Adão e toda a sua posteridade ficaram compelidos a uma obediência pessoal, total, exata e perpétua à lei. Deus prometeu vida como recompensa do cumprimento, e morte como castigo da quebra da lei, tendo dado ao homem o poder e a habilidade para guardá-la. Então, a confissão dá algumas referências bíblicas para isso que ela afirmou, como sempre. Gênesis 2, versos 16 e 17, fala da ordem que Deus deu para Adão. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Eclesiastes 7, 29. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Romanos 10:5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Gálatas 3:10, 12. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. A opção continua falando que a mesma lei que foi inscrita no coração humano continuou a ser uma regra perfeita de justiça após a queda. E essa lei foi dada por Deus sobre o Monte Sinai e inscrita em duas tábuas de pedra, na forma de 10 mandamentos. Os quatro primeiros mandamentos contêm nossos deveres para com Deus e os outros 6 mandamentos, nossos deveres para com os homens. Mais uma vez, mais algumas referências bíblicas, Romanos 2, 14 e 15, fala: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Então, Paulo aqui faz um jogo de palavra aqui, tem que ler bem devagarzinho para entender. Esses mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Deuteronômio 10, 4. Escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos, que ele vos falará no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. E o Senhor as deu a mim. E aqui a confissão, esses são os dois primeiros tópicos. Mas antes da gente entrar propriamente, né, nesses tópicos, né, o que que é a lei de Deus, de onde ela veio, né? A confissão já falou que foi dada por Deus. É, no hebraico, né, e no judaísmo, essa lei de Deus é conhecida como Torá. E Torá na língua hebraica é o termo mais usado no Antigo Testamento para falar da lei. O seu sentido mais amplo, né, da Torá é instrução. E esse termo é usado mais de 220 vezes e ele se refere às diversas formas da lei, é, quer seja a lei de Deus ou as leis das nações. Em geral, lei significa preceito emanado da autoridade soberana. Nesse sentido bíblico, é uma regra ou uma norma de vida. A lei de Deus são os preceitos emanados de Deus, regras ou normas de vida estabelecidas pelo soberano Criador. Em diversos textos encontramos algum desses termos juntos em uma só sentença. Por exemplo, Gênesis 26, 5. Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, em certo sentido, mandados, preceitos, estatutos e leis, eles se referem ao mesmo conjunto de ordenanças emanadas de Deus, né, vindas de Deus.
E até esse ponto na história, né, da revelação, ou seja, o tempo de Abraão, de Isaac, ainda nós não temos alguma coisa que poderíamos chamar de escritura. Mas, mesmo assim, a consciência da lei de Deus já estava presente entre aquele pessoal, entre os filhos de Abraão, toda essa, desde Adão a gente viu, né, a confissão fala ali em Gênesis, a gente vê, eles já tinham a lei, a consciência da lei de Deus. Segundo Provérbios 3, lembrar-se da Torá e guardar os seus mandamentos são um segredo para uma vida longa, cheia de paz. O Salmo 119 é o maior salmo, né, e é o salmo que mais fala sobre a lei, né, sobre o amor, sobre a nossa relação com a lei. E ele apresenta praticamente todos esses termos, né, espalhados em suas 22 estrofes. Se eu não me engano, são 176 versos. É realmente o salmo mais longo. E tudo exaltando o valor da lei. O substantivo Torá, né, no hebraico, aparece 25 vezes nesse salmo. E quando nós apreciamos a lei nas escrituras, nós devemos nos lembrar de que ali estão muitos tipos de, tem vários tipos de lei. E elas são distribuídas pelo Antigo e Novo Testamento. E não foram dadas num vácuo, né? Não foi dado aleatoriamente, né? Mas foi dada no processo da revelação de Deus. Deus foi se revelando conforme o tempo foi passando. E essa revelação, como a gente já estudou no começo da confissão, é uma revelação progressiva. Ela é histórica e progressiva. Ela vai progredindo, ela vai aos poucos. Deus vai se revelando conforme a história vai se desdobrando. E por isso, quando a gente identifica essas leis que nós encontramos na Bíblia, nós devemos levar em consideração vários dos aspectos da lei, como o ambiente na qual essas leis foram trazidas ao povo, os motivos que levaram Deus a declará-las daquela forma, e para a gente então compreender não só as leis, mas também o seu espírito, né? Para que, e como e quando elas foram usadas, e qual a essência dos seus ensinamentos. Então é fundamental a gente compreender quando, por quê e a forma que a lei foi dada ao homem. A gente vai ver um pouco mais disso, por que que isso é importante. Mas só assim a gente pode entender o caráter e o propósito da lei. No, no final de tudo, a gente está fazendo, a gente estuda, a gente é uma dúvida que a gente tem. A gente vê, por exemplo, Paulo falando que ninguém será justificado pelas obras da lei. A justificação é pela fé, sem as obras da lei. Paulo fala isso, deixa isso claramente em todos os seus escritos. A gente vê isso também ao longo de toda a Bíblia. Então a gente fica com essa dúvida, tá? Mas então, para que que serve a lei? A lei continua sendo a lei de Deus. Enfim, antes de Deus dar essa lei, né, para Moisés, nós tínhamos, a lei de Deus já existia na Terra, Deus já tinha dado a lei. E a gente pode perceber isso logo nos primeiros capítulos de Gênesis, que a lei começou a ser dada para o homem logo ali no jardim. No próprio Éden, Deus começou a apresentar a sua lei perfeita, manifestando a sua vontade soberana à sua criatura. Não devemos, então, pressupor que a lei antes da queda se resuma à lei positiva, ou seja, uma ordem de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ainda que seja uma referência clara à vontade de Deus. Então a gente precisa expandir a nossa visão quanto a essa lei. Mesmo antes de Gênesis 2,16, Deus já havia dado leis aos nossos primeiros pais, né? Então, que leis seriam essas, né? A gente vê, por exemplo, as bênçãos proclamadas por Deus em Gênesis, no capítulo 1, no verso 28, Deus fala: Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, as bênçãos de Deus são a fecundidade, a multiplicação e a capacidade da sujeição, né, e do domínio de toda a criação que a gente viu nesse capítulo. Mas é interessante a gente notar que cada um dos verbos dessa bênção, né, ou seja, se multiplicar, ser fecundo, eles aparecem no imperativo. Ou seja, nós podemos dizer que cada uma dessas bênçãos, elas exigem uma ação obediente do homem. Deus está dando um mandamento para o homem, ele está mandando o homem ser fecundo, está mandando o homem se multiplicar e encher a terra, e dominar sobre a terra. É um mandamento de Deus. E isso se aplica a todas essas bênçãos. Nós podemos chamar essas bênçãos, né, por se referirem aos seres humanos, de lei moral também. É claro que o mesmo não se aplica aos animais que são capacitados com fecundidade, mas eles são incapazes de exercer a própria vontade. Então, nesse sentido, a gente é diferente, porque alguém pode pensar, então os animais também estão debaixo da lei de Deus.
Não, diferente. Eles não foram criados à imagem e semelhança de Deus, não foram dotados é, dessa consciência. Mas esses exemplos da lei na criação têm uma função muito especial no todo da revelação. Eles servem para gente, para mostrar para gente que a lei de Deus está ligada diretamente à forma com que ele determinou se relacionar com o ser humano, antes mesmo do pecado. A queda não tinha acontecido, a queda vai acontecer em Gênesis 3. Aqui Adão tinha sido acabado de ser criado e Deus deu esse mandamento para ele. Então nós já tinha a lei antes da queda, antes do pecado, antes da morte, e ela estava inserida na base do relacionamento entre Adão e o Deus soberano. Além disso, ainda que a lei tenha sido dada de maneira exterior, né, de uma maneira palpável e revelada com clareza àqueles que a recebem, registrada de acordo com o propósito da inspiração de Deus, as Escrituras também nos falam de uma lei subjetiva, uma lei que é gravada no coração do homem, de todos os homens. Em Romanos 2,15, a gente lê que Paulo escreve assim: mostram a norma da lei gravada no seu coração. Ele está falando dos ímpios, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, a lei de Deus, portanto, não é apenas exterior ao homem, mas é também interior. E ele tem conhecimento dessa lei natural pela manifestação da sua própria consciência. Uma citação rápida, Calvino chega a dizer que essa lei interior, né, escrita ou gravada sobre o coração de todos, em certo sentido, ela assevera as mesmas coisas que devem ser apreendidas das duas tábuas, né, dos 10 mandamentos. E essa lei interior, então, ela foi escrita no coração do homem para que ele soubesse, desde o princípio, distinguir entre o bem e o mal, o certo e o errado. E a gente pode ver alguns exemplos dessa lei, né, em alguns episódios remotos. A gente vê isso já acontecendo, até em Gênesis. Nós começamos a ver isso na própria vergonha de Adão, quando ele come do fruto e desobedece a Deus. Ainda que ele tinha quebrado uma lei clara e revelada que Deus falou para não comer e ele comeu, parece que a lei interior começa a se manifestar também nas atitudes tomadas depois do primeiro pecado. Então, era evidente para Adão, era uma coisa clara para ele que ele havia transgredido a lei. E a partir do primeiro pecado, ele continuou a pecar. E tendo a consciência clara do pecado, ele viu a sua nudez, né? Então ele se escondeu. E a acusação contra a mulher são indicações de que a sua consciência o acusava. Ou seja, ele estava se sentindo culpado, ele percebeu, ali ele percebeu todo o aspecto do pecado dele. E eles agora, então, Adão e Eva, eles conheciam, eles puderam experimentar a força da lei interior, acusando eles. Então, essa acusa, né, Paulo fala em Romanos 2, que é um sinal da lei de Deus que é gravada dentro de todos os homens. E o objetivo fundamental dessa lei escrita no coração do homem era permitir que o homem desfrutasse de grande intimidade com o Criador. E isso aconteceu antes da entrada do pecado no mundo. Então, a lei interior, ela é gravada por Deus na mente do homem, antes mesmo da formalização da lei, na época de Moisés e do Pacto do Sinai. E aí a gente chega no Sinai. Nós já vimos essas duas leis, né? Da gente chegar em Moisés. Mas agora, falando propriamente de Moisés, é importante entender que essa lei de Deus, toda essa lei de Deus, né? Ela não é somente para os judeus no Antigo Testamento ou para os crentes no Novo Testamento. Deus criou o mundo inteiro, ele criou todas as pessoas. Então a lei de Deus é a manifestação clara da vontade de Deus para toda a criação, indistintamente, é para todos. Mas acontece que Deus escolheu a nação de Israel para servir como um canal de revelação dessa lei. E nesse sentido, Deus fez um pacto com Israel. Então, na soberania de Deus, Deus poderia ter escolhido qualquer povo, qualquer nação, mas ele escolheu abençoar Israel. Ele escolheu Israel porque ele quis. E várias passagens do Novo, do Antigo Testamento, eles repetem o mesmo princípio, dizendo que não havia nada em Israel que o fizesse mais atrativo do que os outros povos. Ou seja, Deus escolheu porque ele quis mesmo. Não tem, não tem nada em Israel que chamou a atenção de Deus, do mesmo jeito que acontece na nossa salvação. Não tem nada em nós que chama a atenção de Deus. Pelo contrário, a Bíblia fala que Deus escolheu as coisas desprezíveis, as coisas que não são. E assim também acontece nesse caso aqui. Aqui um resumo rápido, né, dos 10 mandamentos. É muito interessante. O primeiro, Êxodo, né? Fala Êxodo 20,
Verso 3 fala, Deus fala, né, não terás outros deuses diante de mim. Depois ele continua falando para não fazermos imagens de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honra o teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás. Então, aqui só voltando para o que a confissão falou, esses quatro primeiros mandamentos, né, não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia do sábado. Todos esses quatro aqui, eles contêm deveres nossos para com Deus, ou seja, uma relação nossa com Deus. Não está falando nada de outro homem nenhum aqui. É uma coisa, é um relacionamento único entre nós e Deus. E os últimos seis mandamentos, né? Aqui já começa honra o teu pai e a tua mãe, aqui já está envolvendo outras pessoas. Então, tem não matarás, não adulterarás e etc. Então, aqui é os nossos deveres para com os outros homens. O Senhor Jesus, né? Ele resumiu, né, esses 10 mandamentos em dois princípios: o amor a Deus e o amor ao próximo. A gente vê em Mateus 22, 37 a 40, o Senhor Jesus fala assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, não tem nem o que falar, né? O Senhor Jesus nos explicando, nos dando uma luz. Enfim, a confissão continua. Ela fala que, além desta lei, comumente chamada de lei moral, né? Houve também, Deus houve por dar as leis cerimoniais ao povo de Israel, contendo diversas ordenanças simbólicas, em parte de adoração, prefigurando Cristo, as suas graças, as suas ações, seus sofrimentos e os benefícios que conferiu, e em parte estabelecendo várias instruções de deveres morais. Então, essas leis cerimoniais foram instituídas com vigência temporária, pois mais tarde seriam abrogadas pelo próprio Jesus, pelo próprio Deus, o Messias e o único legislador, que, vindo no poder do Pai, cumpriu e revogou essas leis. Então, aqui no sentido das leis cerimoniais, né? Vamos ver as referências bíblicas, depois a gente entra um pouco nesse tópico. Hebreus 10, versículo 1, ele diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Hebreus fala muito dessa relação da lei, né? Provavelmente, acho que é o livro do Novo Testamento que mais fala, né, da nossa relação com a lei, para que serve a lei. Paulo fala bastante disso também. E aqui está falando que é uma sombra das coisas que haveriam de vir. E não era a imagem real das coisas, por isso que ela não poderia jamais tornar a gente perfeito. Essa lei cerimonial. Porque eles faziam o mesmo sacrifício ano após ano, porque aquilo ali não era suficiente, não era como o Senhor Jesus gritou na cruz: está consumado, não era suficiente, não era eram bodes, eram animais, e não eram puros que nem o nosso Senhor Jesus Santíssimo, né? Colossenses capítulo 2, verso 17, Paulo falando da lei, né, ele fala que tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. 1 Coríntios 5, 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Colossenses 2, 14, 16 e 17, fala que, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida ou dia de festa, lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então aqui um resumo, né, dessa lei cerimonial. Ela fala de comidas, de bebidas, dias de festa, lua nova e também da guarda do sábado. Efésios 2, né, 14 e 16, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um,
e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Para a gente entender um pouco dessa lei cerimonial, né? A lei revelada ao longo do tempo, dependendo das circunstâncias e da ocasião em que foi dada, ela possui diferentes aspectos, qualidades ou áreas sobre as quais ela legisla, né? Por isso é importante a gente observar o contexto em que cada lei é dada, para quem que essa lei é dada e qual o seu objetivo manifesto. Então, só assim a gente pode saber que estamos nos referindo é, a que a gente está se referindo quando falamos de lei. Um consenso, né, no meio reformado, no cristianismo histórico, divide a lei, toda essa lei, né, do Antigo Testamento, principalmente, em três categorias. Nós temos a lei cerimonial, que dirigia, né, os judeus para a fé no seu Messias, e essa lei agora está cumprida em Cristo. Nós temos a lei judicial, que não é obrigatória para o governo cristão, mas é modelo para o uso civil, encorajando o bom governo e a paz, e a lei moral, que essa é permanente e ainda aplicável a todos os cristãos, e como a gente viu, toda a humanidade. Mas voltando para a lei cerimonial, essa lei, né, cerimonial ou lei religiosa, ela apresenta as formas externas pelas quais os crentes, né, durante o período da vida da nação de Israel, né, como que eles poderiam demonstrar a sua fé de maneira solene no culto público e na sua santidade da vida privada. Por outro lado, né, a lei cerimonial tinha a função de distinguir o povo escolhido por Deus para a entrega da lei escrita ao mundo. E por outro, né, ensinar o povo a aguardar a vinda do Messias. Então, quando a gente olha para a lei cerimonial, a gente vê todos aqueles sacrifícios, toda aquela purificação, tudo isso é cercado, né, coberto de símbolos, de sinais, de tipos e sombras, como a gente leu, né, das realidades espirituais reveladas e cumpridas pelo Senhor Jesus. Quando ele veio, ele cumpriu todas essas coisas. Tudo isso estava apontando o dedo para o Senhor Jesus, falando que ele estava vindo, como que seria o seu ministério, como que seria toda a sua vinda na terra. Então, a lei cerimonial nem sempre é uma aplicação direta da moral, mas é uma aplicação simbólica da lei moral. Em alguns casos, a lei cerimonial pode nos parecer muito estranha. A gente começa a ler, a gente não entende nada. E, em vários casos, nós desconhecemos a natureza exata do que ela representa, ainda que fosse clara aos que primeiramente receberam essa lei. Por outro lado, a lei cerimonial, isso é importante, ela nunca contradiz a lei moral. A gente viu no nosso estudo já várias vezes que Deus não muda, não tem sombra de mudanças nele, e assim também é a sua lei, revelada por ele mesmo. Então nós devemos nos lembrar que os israelitas, eles viviam no meio de um conjunto de elementos que lembravam eles da santidade de Deus. Então eles não precisavam, que nem nós, imaginar, estudar, procurar, para saber como que era o tabernáculo, como que era feito os sacrifícios, por exemplo. Não, eles tinham o tabernáculo, eles estavam lá, vendo o tabernáculo, observando, né, os sacerdotes fazendo os sacrifícios, e eles podiam perguntar para os sacerdotes o que cada uma daquelas coisas significava, e os sacerdotes iam explicar dentro do próprio contexto. Os livros de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, eles contêm praticamente toda a lei cerimonial, mas Levítico é o principal, né, manual, entre aspas, né, cerimonial para os israelitas. E nós encontramos, né, nesse livro as leis dos sacrifícios de animais, ou seja, os holocaustos. Nós encontramos leis acerca das ofertas, dos sacrifícios pacíficos, dos sacrifícios pelos pecados por ignorância, pelos pecados ocultos, sacrilégios, pecados voluntários, consagrações, purificações, várias doenças, festas, casamentos, leis de propriedade, resgates e várias outras leis cerimoniais. Essa lei é muito grande, né, muito extensa. E grande parte dessa lei, mais uma vez, ela se refere ao tabernáculo e toda a sua simbologia é a representação que ele tem com relação ao sacrifício de Cristo. Então, esse sistema sacrificial, né, de tantos holocaustos ensinado no Antigo Testamento, que à primeira vista parece um peso insuportável para a gente, né? Se a gente for olhar para essas coisas e pensar que a gente tem que cumprir essas coisas hoje, realmente é uma coisa insuportável.
Então, ele deve ser entendido do ponto de vista do seu tempo e prática. Então, nós temos que lembrar que todos os detalhes do sacrifício e a sua repetição eram tarefas exclusivas dos sacerdotes. Ninguém além deles era autorizado a sacrificar. Eles eram separados para isso. Só eles faziam isso. Só eles tinham essa obrigação de realmente guardar essa lei cerimonial. Eles eram especialistas nisso e aprendiam como qualquer pessoa eles tinham que se especializar em algum campo específico. E assim também acontecia com eles. E por serem sombra e tipo, esses sacrifícios, assim como as leis que se encontram na mesma categoria, eles foram abolidos. Eles só apontavam para uma coisa futura. Quando essa coisa futura aconteceu, o Senhor Jesus veio, então não tem mais sentido, porque não tem mais para o que apontar. Já foi cumprida, já foi consumado. Então, que a lei cerimonial foi abolida, isso é evidente, isso é claro em vários textos do Novo Testamento, mas especialmente na carta aos Hebreus, que pode ser considerada como um comentário cristão sobre a lei contida no Pentateuco, e mais especificamente no livro de Levítico. Nessa carta, né, aos Hebreus, nós encontramos praticamente todos os grandes temas do Pentateuco abordados. Nós vemos a terra prometida em Hebreus 4, o tabernáculo, né, em Hebreus 9, os sacrifícios em Hebreus 10, o sacerdócio em Hebreus 10 também, no final do capítulo. Então, nós encontramos grandes porções de Hebreus que falam das modificações radicais quanto à lei cerimonial em geral. Vou ler um pedaço aqui de Hebreus só para a gente ter uma luz, né, da palavra. Hebreus 7, dos versos 11 a 19, fala assim: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem é, pertence a outra tribo, é, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente é, mandamento é abrogado por causa da fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Então, o autor de Hebreus ele argumenta que a lei levítica, né, essa lei cerimonial, foi dada debaixo do sacerdócio levítico, dos levitas, né, que faziam o culto a Deus, mas que debaixo desse sacerdócio, né, nenhuma perfeição foi alcançada. Não foi alcançado nada. Eles continuaram fazendo sacrifícios até morrer e precisava renovar aquilo toda vez. Então foi necessário um novo sacerdócio, é, de um que não era procedente da tribo de Levi, mas de Judá, para que viesse a perfeição. E esse recebeu o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Então, se o sacerdócio levítico foi abolido, né, foi abrogado, quando fala ali, a prática da lei levítica também. É uma coisa clara, simples. Então, quando o texto nos diz que se revoga a anterior ordenança, né, se abroga, ele está se referindo à lei levítica, não à lei moral, à lei dos mandamentos como um todo. Ele está se referindo especialmente a essas leis sobre o culto. Então, essa distinção da lei cerimonial e dos demais tipos de lei, ela é essencial na leitura da carta aos Hebreus, para que a gente não interpreta de maneira contrária o todo da Escritura. A lei continua sendo a lei de Deus. Continuando na confissão, fala assim: Deus também deu diversas leis judaicas ao povo de Israel, que expiaram juntamente com o antigo Estado de Israel, e agora não possuem caráter obrigatório. São válidas, no entanto, como um padrão moral de equidade coletiva. Então, 1 Coríntios 9, 8 a 10. Porventura falou isto como homem, e não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que debulha. Acaso é de bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo é que por nós que está escrito:
Pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança, e o que debulha, faça-o na esperança de receber a parte que é devida. Continuando, né, a confissão fala assim: para sempre, a lei moral requer a obediência de todos, tanto de pessoas justificadas quanto das demais. E isso não apenas por causa do assunto que se trata essa lei, mas também por causa da autoridade de Deus, o Criador, que a impôs. No Evangelho, Cristo de modo nenhum dissolve a lei. Antes, ele confirma a sua obrigatoriedade. Então, Romanos 13, 8 a 10, a ninguém fiques devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos amei uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Tiago 2, 8, 10 e 12 fala: se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Então, falai de tal maneira e tal procederei também, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Mateus 5, 17 e 19. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. O Senhor Jesus falando, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo, o menor, né, no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Romanos 3:31, Paulo fala da justificação pela fé, e ele faz uma pergunta retórica. Nós somos justificados pela fé, e ele prevê que as pessoas vão falar. Então, nós anulamos a lei pela fé, por causa da fé? E Paulo diz: não, de maneira nenhuma. Antes, nós confirmamos a lei. Mais uma da confissão. Embora os verdadeiros crentes não estejam debaixo da lei, como num pacto de obras, para serem justificados ou condenados por elas, mesmo assim, a lei é de grande utilidade para eles, bem como para outras pessoas. Isso porque a lei, como uma regra de vida, lhes informa a vontade de Deus e do dever que lhes cabe, dirigindo e constrangendo-os a caminhar segundo esse dever. A lei também descobre as contaminações pecaminosas da natureza humana, dos corações e das vidas, para que eles, examinando-se na lei, possam vir a ter uma maior convicção, humilhação e ódio pelo pecado. Além de uma visão mais clara das suas necessidades de Cristo, da perfeição da obediência de Cristo. Da mesma forma, a lei é útil para restringir as corrupções dos regenerados, pois proíbe o pecado, e as ameaças da lei servem para provar, para mostrar o que os pecados deles merecem, e com que aflições eles podem contar nessa vida, se pecam, mesmo depois de libertados da maldição e do rigor intransigente da lei. Igualmente, as promessas da lei demonstram a aprovação de Deus à sua obediência e quais bênçãos os homens podem esperar se cumprirem a lei. Embora as bênçãos não lhes sejam devidas por encargo da lei, como seria no pacto de obras. Então, por conseguinte, se um homem faz o bem e se refreia do mal, porque a lei encoraja uma coisa e dissuade da outra, isso não é evidência dele estar debaixo da lei e não debaixo da graça. Então, Romanos 6:14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Gálatas 2:16, sabendo contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Também nós temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê.
Romanos 3:20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 7, dos versos 7 ao 25. Que diremos, pois? Então, Paulo faz toda essa explicação, né, sobre a lei, sobre a justificação pela fé, sobre a depravação total. E aqui ele vai fazer mais pergunta retórica. Que diremos, pois, né, sobre todas essas coisas? Depois os irmãos podem ler o contexto. É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Eu não conheceria o que é homicídio se a lei não me dissesse, não matarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu, é, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Logo tomou-se-me o bom em morte? Tornou-se-me o bom em morte? De modo algum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal vendido sobre o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço mais eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei, mas com a carne da lei, com a carne, a lei do pecado. Romanos 6, 12 a 14, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e a vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. 1 Pedro 3, 8 a 13, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênçãos por herança. Pois quem quer que amar a vida e ver dias pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite os seus lábios, que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Então, aqui nessa pergunta que Paulo fala, anulamos, pois, a lei pela fé? Irmãos, a lei de Deus ela é eterna. A gente viu, tem a lei cerimonial, ela teve o seu propósito, ela simboliza, né, muitas coisas da lei moral, mas essa lei moral de Deus, essa lei completa de Deus, né, essa lei ela é eterna. Não existe nenhuma anulação e nenhuma emenda. Então não deve ser abrandada ou ajustada à nossa condição decaída. Mas cada um dos juízos, dos justos juízos do Senhor, permanece para sempre. Nós vamos ressaltar três razões, né, que vão alicerçar esse ensino. Em primeiro lugar, nosso Senhor Jesus declara que não veio para abolir a lei. Suas palavras, então, são totalmente, ele está sendo incisivo. Não penseis que vim revogar a lei. Ou os profetas, não vim para revogar, mas vim para cumprir. E Paulo, como a gente viu, ele nos afirma a respeito do Evangelho,
Ele faz essa pergunta: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, nós confirmamos a lei. Ele está aqui fazendo uma paráfrase praticamente do que o Senhor Jesus falou. E o Evangelho, então, é o meio para o firme estabelecimento e vindicação da lei de Deus. Jesus, ele não veio para mudar a lei, ele não veio para deixar a lei mais fácil, ele veio para explicar a lei, e esse mero fato mostra que ela permanece, pois não é necessário explicar algo que está anulado. Se já tivesse anulado, ele não precisaria explicar. E a respeito de uma particularidade sobre o qual havia, né, um pouco de cerimonialismo envolvido, em outras palavras, né, guardar o sábado, o Nosso Senhor ampliou e mostrou que o pensamento judeu não era verdadeiro. Eles corromperam, né? Os fariseus proibiam até mesmo as obras de necessidade de misericórdia, como debulhar espigas de milho para matar a fome ou curar os enfermos. Então, os fariseus proibiam isso porque era sábado. O Nosso Senhor, então, Jesus, mostrou que proibir essas atitudes não estavam de modo algum em conformidade com a mente de Deus. Então, nós não podemos ousar imaginar que Deus nos deu uma lei perfeita, a qual nós, pobres criaturas, não podemos guardar, e que assim ele então adaptou a sua lei e enviou seu filho para nos colocar sobre uma disciplina menos exigente. Ou seja, Deus viu o nosso pecado, viu que a gente não conseguia cumprir a lei, por isso ele mandou Jesus para deixar mais fácil. Isso acontece muito, muita gente pensa isso, muitas igrejas, né, pensam isso, mas, como Paulo fala, né, de maneira alguma, pelo contrário. O Senhor Jesus mostrou quão profundamente a lei de Deus nos cerca e penetra o nosso interior para nos convencer do pecado, mesmo que pareçamos puros no exterior. E os 10 mandamentos significam tudo o que os dois grandes mandamentos exprimem. Porém, se ignoramos esse fato e só prestarmos atenção nas palavras usadas, então é ainda mais difícil para o homem amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, sua força e o seu próximo como a si mesmo, do que simplesmente não matar, não roubar e não dar falso testemunho. Mas Cristo, ele não anulou nem facilitou a lei para satisfazer a nossa impotência. Ele deixou, né, nela toda a esplêndida perfeição, como sempre deve ser, e realçou o quão profundos são os seus fundamentos, quão elevados são seus montes, né, e quão imensuráveis são seus comprimentos e larguras. Em vista de mostrar que nunca quis revogar a lei, o Senhor Jesus personificou todos esses mandamentos na sua própria vida. Então existia, né, na própria pessoa dele uma natureza que se conformava com as leis de modo perfeito e se igualava à sua vida. Ele pode perguntar, né, ele pode falar isso: quem dentre vós me convence do pecado? E falou mais uma vez: eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Quando o próprio legislador se submete à lei, quando o próprio soberano, né, o próprio Deus soberano suporta a penalidade mais severa daquela lei, então a justiça de Deus é colocada num trono tão gloriosamente elevado que toda a humanidade deve ficar maravilhada olhando para isso. Então, se por consequência está provado de maneira clara que Jesus foi obediente à lei, mesmo em face da morte, certamente ele não veio para abolir a lei e nem para revogá-la. E se ele não anulou, quem que pode fazer isso? Então, muita gente hoje em dia, né? A gente, se eu não me engano, são os antinominianos, né? Eles dizem: não, eu sou salvo pela fé, eu estou na graça, a lei, eu não quero nem saber de lei. Por mim, eu rasgava o Antigo Testamento da minha Bíblia, não serve para nada. Eu não tenho lei nenhuma sobre mim, não preciso fazer nada. Já estou salvo, posso pecar à vontade, não tem problema. Não, nós não estamos sobre a lei civil de Israel, mas sobre o período da graça de Deus, isso é verdade. E o Evangelho atinge todos os povos, tribos e nações. Nós não estamos sobre a lei religiosa de Israel, que apontava para o Messias e foi cumprida quando ele veio, e não nos prende sobre nenhuma de suas ordenanças cerimoniais. Nós não estamos sobre a condenação da lei moral de Deus, porque fomos resgatados pelo sangue daquele que cumpriu toda a lei. E nós nos achamos então cobertos por sua graça. E nós não estamos sob a lei, mas sob a graça de Deus nesses sentidos. No entanto, nós estamos sobre a lei moral de Deus, no sentido que ela continua representando a soma de nossos deveres e obrigações para com Deus e para com o nosso semelhante. Nós estamos sob a lei moral de Deus, no sentido que ela, resumida nos 10 mandamentos, representa a trilha traçada por Deus no processo de santificação, efetivado pelo Espírito Santo na nossa pessoa. Então, nos dois últimos aspectos,
A própria lei moral de Deus é uma expressão da sua graça, representando a objetiva e proposicional revelação da sua vontade. Por isso, é fundamental que, ao ler o texto bíblico, saibamos identificar que tipo de lei o texto se refere e conhecer, então, a aplicabilidade dessa lei para o nosso contexto. Quebrar a lei de Deus em qualquer de suas categorias sempre resulta em quebrar a lei moral, mas as leis civis e cerimoniais de Israel não têm nenhum caráter normativo sobre o povo de Deus hoje, ainda que possam ter outra função, por exemplo, ensinar-nos princípios gerais sobre a justiça de Deus. Portanto, a lei que permanece vigente na nossa em todas as épocas é a lei moral de Deus. Essa valeu para Adão e vale para nós hoje e vai valer para sempre. Toda lei revelada nas Escrituras, ainda que não seja considerada lei moral, mas cerimonial ou civil, é aplicação da lei moral. E não tem lei revelada que seja imoral ou amoral, não tem uma lei neutra. Todas elas revelam a lei moral de Deus. Mesmo estando abolidas pela sua inutilidade na aplicação contemporânea, elas têm um aspecto didático, ou seja, elas nos ensinam princípios de aplicabilidade úteis para o nosso próprio tempo. Então, embora a gente tenha que reconhecer, né, de qual lei que a gente está falando quando a gente lê, que lei que é essa, se é a lei civil, se é a lei cerimonial, se é a lei moral, é, não tem uma fórmula para fazer essa distinção entre essas leis. Mas nós precisamos, então, ter uma leitura cuidadosa e criteriosa, acompanhando com o auxílio do Espírito Santo e considerando de maneira especial os 10 mandamentos como resumo e a interpretação de Jesus sobre a lei. Assim nós podemos ter uma boa, é, um bom guia, né, para a gente entender de qual lei que a gente está falando, quando a gente lê essas leis na Bíblia, na palavra de Deus. E a especial atenção aos 10 mandamentos e a interpretação que o Novo Testamento faz da lei são as melhores ferramentas que a gente tem. Ou seja, a gente vê no Novo Testamento como que aquela lei do Antigo é aplicada. É, por último, né, a confissão fala: os usos da lei acima mencionados não são contrários à graça do Evangelho, antes concordam docemente com ela, à medida que o Espírito de Cristo conquista a vontade do homem e o capacita a fazer espontaneamente e alegremente aquilo que a vontade de Deus revelada na lei requer que seja feito. Gálatas 3:21 é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Ezequiel 36:27, porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andei nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Para a gente finalizar, quando lemos o propósito da lei nas Escrituras, não há que pareça torná-la inapropriada para os nossos dias. Na verdade, tudo para recomendá-la, tem tudo, né, para recomendá-la para os cristãos modernos, para nós. A lei, ela define o pecado. O que o cristão é chamado a restringir e resistir no mundo é o pecado. E a lei é essencial para a nossa luta contra o mal, visto que ela define o que é pecado. 1 João 3,4 fala que qualquer um que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E continua Romanos 5,13, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Mas eu não conhecia o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Romanos 7,7, como a gente leu. E tem outras referências que falam de iniquidade como repreensível e digna de julgamento de Deus. Então a lei convence do pecado também. Com a pregação da lei, segue a convicção do pecado, visto que a lei expressamente proíbe e julga o pecado. Apontando o pecado, a lei mexe com o coração, trazendo o conhecimento das consequências morais do comportamento iníquo. O que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conhecia o pecado senão pela lei, porque eu não conhecia a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. A gente já leu. É, a lei também ela condena a transgressão. A lei também carrega com ela a penalidade da sua infração, mostrando claramente as suas consequências destrutivas da conduta iníqua, da conduta ímpia. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, não há também transgressão. Romanos 4,15, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos, Tiago 2,10,
Todos aqueles, pois, que estão debaixo da obra da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Gálatas 3:10, e está citando, né, Deuteronômio 11, 26 e 28. A lei também ela conduz as pessoas a Cristo, no fato da lei julgar severamente o pecado, deixando os homens expostos à ira de Deus. Então a gente vê quão pecadores nós somos e quanto nós precisamos de um Salvador. E no fato que a lei não pode salvar, ela conduz a gente a Cristo. O mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte, Romanos 7:10, de maneira que a lei nos serviu como um aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados, Gálatas 3:24. A ética, né, essa ética teonômica não sustenta que a guarda da lei alguma vez conseguiu ou conseguirá méritos para a salvação de alguém. Na verdade, ela faz com que é, faz com que as pessoas se desesperem com a sua justiça própria, de forma que possam buscar justiça em outro, somente em Cristo Jesus. A lei também restringe o mal, quando a lei é propriamente entendida e a sua inflação temida, né? Ela tende a exercer um papel, né, um poder reprimidor sobre as almas dos homens. Ela nos dá temor, nos dá reverência a Deus. E quando enaltecida na esfera pública, ela reduz a atividade criminosa mediante a ameaça de punição. Por exemplo, quando não matarás é apoiado pela sanção: quem ferir alguém de modo que este morra, certamente será morto. Êxodo 21:12. Então aqui ele dá uma consequência para esse crime. Então o preço desse crime se torna proibitivo. Por último, né, a lei guia a santificação. A lei não tem o poder de santificar. Isso é o ministério do Espírito Santo à medida que ele age no Evangelho. Mas a lei apresenta o padrão de comportamento justo ordenado por Deus e, portanto, fornece uma norma objetiva para o cristão cheio do Espírito, de forma que possa conhecer o Deus que espera nele. Porquanto que era impossível a lei, visto como que estava enfermo pela carne, o problema da lei é a nossa carne, o nosso pecado. Deus então enviou seu filho, à semelhança da carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 3 e 4. Então, a lei deve ser cumprida em nós, pessoalmente, através de uma percepção espiritual e evangélica. Mas então, como que isso pode acontecer? O apóstolo Paulo respondeu isso, ele fala: o que era impossível para a lei, no que estava enfermo pela carne, Cristo fez e está fazendo através do Espírito Santo, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a regeneração, ela é uma obra através da qual a lei é cumprida, pois quando um homem nasce de novo, é colocado nele uma nova natureza, que essa sim ama a lei de Deus e está completamente conformada nela. A nova natureza, implantada por Deus em cada crente, né, no momento do seu novo nascimento, é incapaz de pecar. Não pode pecar porque nasceu de Deus. Ela é fruto do Pai eterno, e o Espírito de Deus habita nela, com ela, e a fortalece. É luz, pureza, semente incorruptível, a qual vive e é permanente. Se é incorruptível, é sem pecado, porque o pecado é corrupção e corrompe tudo que toca. Todo homem no qual a regeneração teve início, ela continuará e se desenvolverá até finalmente chegar à absoluta perfeição. Esse fato será visto no mundo vindouro, e quão maravilhoso será o cumprimento dessa lei, né? Nós veremos. Ela não aceitará nenhum homem no céu até que esteja conformado a ela em perfeição. Mas todo crente deverá apresentar essa condição perfeita. Nossa natureza deve ser purificada de toda a imundície e ser tão pura quanto o ouro. Teremos alegria em sermos santos no céu, não porque nós fizemos alguma coisa, mas por causa do mérito de Cristo. Então, nada em nós irá contra um único mandamento de Deus. Lá conheceremos em nossos próprios corações a glória e a excelência da vontade divina, e a nossa vontade seguirá o mesmo caminho. Então, nós não pensemos que os mandamentos são rigorosos. Eles serão a nossa própria vontade, da mesma maneira que são a vontade de Deus. Por isso, nenhum dos mandamentos de Deus, por mais abnegação que exija agora, né, requerá mais renúncia de nós. Faremos isso com prazer, será o nosso prazer. E a santidade será a nossa base, o nosso deleite.
Nossa natureza estará completamente conformada à natureza e à vontade de Deus que se refere à santidade e bondade. Então a lei será cumprida em nós e permaneceremos diante de Deus, tendo lavado as nossas vestes e tornando-as alvas como sangue de cordeiro. E ao mesmo tempo estaremos sem mancha, defeito ou algo parecido. Então que a lei do Senhor receba a honra, né, eterna da nossa existência imortal. Que nós possamos desejar e almejar essa nova vida, né? Que nós viveremos no céu, que essa lei será perfeita em nós. Nós nunca vamos alcançar essa perfeição a não ser pela fé em Jesus. A santidade perfeita nunca será alcançada pelas obras da lei, pois estas não mudam a natureza. No entanto, pela fé no Senhor Jesus e pela obra abençoada, né, do Espírito Santo, nós então podemos alcançar o nosso objetivo e então estará entre nossos cânticos de glória, né, lá no céu. Porém, as palavras e a lei de Deus permanecerão para todo o sempre. Irmãos, esse foi o nosso estudo, um pouco longo, né, mas voltando ao começo, esse é um tema muito interessante. No final aqui eu citei, são algumas palavras de Spurgeon, né, refletindo sobre esse ensinamento. E aqui a gente termina o nosso estudo, espero que tenha ficado claro que a lei, ela aponta para o Senhor Jesus, e ela é a lei de Deus. Ela é santa, ela é pura e ela é boa. E o problema da lei somos nós, que somos pecadores. Mas quando nós somos regenerados, né, quando Deus nos toca, quando Deus vem até nós, como foi a Paulo, por exemplo, no caminho de Damasco, transformou ele, como o Senhor Jesus falou, para nascer de novo, né, para ter uma nova natureza, que Paulo chegou a falar, não mais vivo eu, não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Aí sim nós podemos, essa lei torna um prazer. O Senhor Jesus fala que aqueles que têm os meus mandamentos e que o guardam, esses são os que me amam. Então, que isso possa ser verdade na nossa vida sempre. E esse é o nosso estudo de hoje. Deus abençoe a todos os irmãos e fiquem com Deus todos. Muito obrigado.